Bom dia, Isabela. Bom dia, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. A gente já começa logo cedo, então, falando de política, né? Dessa polarização enorme que a gente vive no cenário eleitoral. Agora, nessa semana, tivemos a desistência aí da pré-candidatura à presidência da República de João Dória. Tem a questão do Eduardo Leite ainda, que não se definiu se realmente vai tentar uma candidatura própria pelo PSDB ou se vai apoiar Simone Tebet. Ontem, Simone Tebet já disse que não vai ser vice, que ela quer ser cabeça de chapa realmente. Você acredita que há chances ali de se construir uma terceira via até o final, até o início da campanha oficial? Isabela, eu creio que a cada dia que passa se estreita mais e muito rapidamente o caminho para uma terceira via, por algumas razões. A primeira é que a gente tem uma polarização que já vem de pelo menos um ano ou mais, desde que o ex-presidente Lula saiu da prisão, e ele se consolidou como principal candidato de oposição. Quando nós olhamos as pesquisas de opinião e nós percebemos que tanto nas espontâneas quanto na induzida, sobretudo na induzida, nós chegamos aos eleitores que indicam que o voto em Bolsonaro ou o voto em Lula soma praticamente 75%, nós temos um restante de eleitores que ainda poderia optar por uma outra candidatura muito pequeno, descontando aí também que nós temos Ciro Gomes, que tem despontado com 7%, 8% em cada pesquisa. Então, na prática, nós temos uma fatia muito pequena do eleitorado que ainda estaria em condições de mudar o voto ou de eventualmente apoiar uma outra candidatura que não aquelas que hoje estão despontando, Bolsonaro e Lula, sobretudo. A segunda questão é que o centro democrático, como passou a ser chamada essa alternativa em relação a Lula e a Bolsonaro, ele vem até agora encontrando muita dificuldade de achar um eixo, uma mensagem, algo que consiga de fato dialogar com a sociedade brasileira. Alguma coisa que chame a atenção do eleitor e que faça ele ser convencido de que é melhor votar em Simone Tebet ou um eventual outro candidato que não seja Lula e Bolsonaro. Então, há um desafio também dessa candidatura de conseguir ser viável não só do ponto de vista eleitoral, mas também da simbologia que ela está criando. E, nesse sentido, acho que há uma dificuldade grande, porque até agora nós não conseguimos ter clareza de qual é a mensagem desse centro democrático que não seja dizer que ele se difere dos polos opostos de Lula e Bolsonaro. Isso é muito pouco do ponto de vista eleitoral. Quando a gente observa, por exemplo, a mensagem do ex-presidente Lula, e aqui eu estou fazendo apenas uma referência, não há juízo de valor nisso que eu vou comentar, ela é muito clara. Lula fala que o povo brasileiro voltará a ter uma vida tão boa quanto foi aquela dos seus governos. Ou seja, ele sinaliza algo que, do ponto de vista do imaginário popular, mostra, olha, eu tenho uma resposta aos dramas que você está passando hoje. Bolsonaro, por sua vez, não tem essa mesma sensibilidade, até porque, ao longo desses anos, quase 4 anos de governo, ele foi muito descuidado, para dizer o mínimo, com as políticas públicas. Mas ele é muito claro em relação às suas bandeiras para o público conservador que o apoia, como homeschooling, o direito ao uso e à posse de armas, a liberação do uso das terras de indígenas, para dar 3 exemplos. Então, ambos conseguem, de diferentes maneiras, passar uma mensagem direta para os eleitores com os quais imaginam que pelo menos poderão chegar ao segundo turno. Então, nesse sentido, acho que o caminho para a terceira via, ele vai ser muito difícil. É importante dizer que agora, com a saída do ex-governador Dória, pelo menos ela afunila para uma candidatura que será de Simone Tebet, restando a dúvida sobre quem será o seu vice ou a sua vice, porque ainda há possibilidades de composição com outros partidos. E, pelo menos, acho que, nesse sentido, a candidatura da Simone Tebet, ela cumpre um papel importante, como a do Ciro Gomes também cumpre. E aí eu encerro aqui esse primeiro comentário, dizendo que, se não há viabilidade eleitoral, do meu ponto de vista, para a candidatura de Simone Tebet, ela e Ciro podem, pelo menos, qualificar o debate. Ela e Ciro, pelo menos, poderão exigir que os dois principais candidatos hoje sejam mais cuidadosos em relação ao que vão propor para a sociedade brasileira, porque até o momento a gente ainda está esperando propostas mais concretas, tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Então é importante, sim, que essa candidatura da Simone Tebet esteja presente, mesmo porque ela representa uma parcela da sociedade, ainda que pequena,
que vai crescer um pouco, é claro, uma vez que a candidatura se torne conhecida, e que isso qualifica, então, o debate num momento tão importante, uma eleição, sobretudo essa eleição, diante de todos os problemas que o Brasil vem enfrentando e, sobretudo, diante também dos ataques que a democracia vem sofrendo. Então, ter candidaturas no campo democrático que reforcem a necessidade da preservação das instituições políticas, que reforcem a importância da imprensa livre, do judiciário livre, do voto livre, ela contribui nesse sentido. Então, há um papel importante a ser cumprido pela candidatura do chamado Centro Democrático, hoje representado por Simone Tebet, assim como também pela candidatura de Ciro Gomes. Uhum.